Olá, eu sou o professor Júlio Furtado e estou aqui, para dividir com vocês algumas dicas para as escolas e para os educadores nesse momento de isolamento social, de aulas à distância, esse momento que está, de certa forma, nos ameaçando, nos desafiando, mas que no fundo eu acho que é um momento interessante, para a gente começar a questionar um pouquinho aí a nossa prática, né? E aí, professor que está em casa, de certa forma, não está parado, né? Está queimando a bufa aí, no sentido de como é que eu vou dar aulas à distância. Essa é a grande questão. Os conselhos estaduais de educação, eles têm regulamentado, do Rio de Janeiro já regulamentou, né, deliberação 376, se não me engano, do dia 23 de março. E outros estados estão fazendo a mesma coisa, acho que Goiás também já regulamentou, porque nós não temos ainda a ideia do quanto tempo vamos ficar sem aulas presenciais. Então, eu elaborei essas dicas, né? Está aí o meu site, juliofurtado.com.br, e está aí também o meu Instagram, onde eu vou postar algumas dicas, alguns sites, né, que tem dicas bacanas para esse momento, ok? Então vamos lá. A primeira questão que eu acho que é importante a gente trazer à tona é a diferença entre manter alunos em atividade em casa e gerir o currículo à distância. Eu acho que essa diferença precisa estar clara para todo mundo. Manter o aluno em atividade em casa é alguma coisa que geralmente pode acontecer de maneira informal, né? Ou seja, o professor que geralmente pode ter lá um grupinho do WhatsApp da sua turma, ele pode encaminhar atividades para os alunos, né? Encaminhar vídeos, indicar páginas do livro que o aluno deve estudar, encaminhar arquivos em PDF anexos, né, com atividades para que ele faça. Isso é manter os alunos em atividade. Quando eu falo em gerir o currículo à distância, eu estou falando numa postura oficial, né? Uma postura que, de certa forma, tem a ver com a própria regulamentação legal. Ou seja, gerir o currículo à distância pressupõe aproveitamento das atividades como dia letivo, como atividade letiva, e quando isso tudo passar, a gente vai poder contabilizar quantos dias efetivos de aula à distância aconteceram. Então, gerir o currículo à distância exige uma espécie de organização institucional. A escola precisa estar à frente disso, né? Então, é por isso que, para gerir o currículo à distância, ele precisa de uma plataforma, né, institucional, uma plataforma que a escola tenha acesso como um todo. Para quê? Por que isso, né? Porque, bom, como eu já disse, é papel social da escola orientar os pais, oferecer sugestões de atividades, né, para manter os alunos em atitude de aprendizagem durante esse período de isolamento social. Isso aí é papel da escola. Muitas escolas já estão fazendo isso, né? Agora, gerir o currículo à distância tem a ver com planejar, com coordenar ações, com promover avaliações da aprendizagem e ter registros oficiais, né? A deliberação aqui do Rio de Janeiro, do Conselho Estadual da Educação, ela diz isso. Para os dias letivos serem aproveitados futuramente como dias letivos válidos à distância, né, nesse período, é preciso que haja essas questões aí. Né? Ou seja, tem que ter um planejamento, ou seja, tem que ter um plano de ação para esse período, a escola tem que fazer. As ações têm que ser coordenadas, ou seja, a coordenação pedagógica não tem como, né? Vai precisar estar liderando esse processo aí, junto aos pais, junto aos alunos, né? E enviando atividades, tendo feedback dos professores sobre essas atividades e promovendo a avaliação da aprendizagem, mesmo que à distância. E, mais importante de tudo, registrando a frequência diária, né? Registrando isso daí. Então, para que as aulas online sejam contabilizadas como dias letivos, é preciso que a escola garanta, primeiro, que existam atividades síncronas e assíncronas. O que são essas atividades? Atividades síncronas são aquelas que acontecem ao mesmo tempo, né? Sincronia. Na hora que o professor está da sua casa diante do computador ou diante do celular, os seus alunos, cada um da sua casa, estão ao mesmo tempo ali. Isso pode acontecer através de um vídeo interativo, né? O YouTube se presta muito bem a isso, né? A gente pode assinalar, é fácil, né? Marcar uma live pelo YouTube com os alunos, aí avisa para eles, a tal hora estaremos lá e tal. Então todo mundo entra online nessa hora, porque a gente conversa por vídeo. Ou também pode ser um chat, né? Ou seja, um chat onde os alunos ficam mandando, está todo mundo online, os
Os alunos mandam perguntas, os professores respondem essas perguntas. Os chats geralmente são chats escritos, né? Tem que digitar as perguntas e respostas, mas também já existem chats que você pode fazer por áudio também, né? O importante, atividades síncronas são aquelas que acontecem na hora marcada, todo mundo ao vivo ali. E as assíncronas são as atividades que os professores encaminham para os alunos e dão um prazo para que eles façam. Né? Vocês têm até quarta-feira, meio-dia, para concluir essa bateria de exercícios. E me encaminhar por e-mail, por exemplo, me encaminhar pela plataforma da escola. Né? Ou seja, o aluno faz no melhor momento para ele, porém, tem que ser feita. Né? Bom, para que as aulas online sejam contabilizadas como dias letivos, é preciso que seja feito o controle de frequência diário. E isso as plataformas fazem. Né? Ou seja, a mais popular delas é a Google Classroom, né? Que tem lá o controle bonitinho, né, da entrada do aluno. O professor vê quem entrou, quem não entrou, quem fez. Né? Ou seja, dá o ok lá na atividade pronta, etc. E a escola pode, a seu modo também, estabelecer isso daí, mas é importante que exista esse registro de frequência, esse controle de frequência diário, ok? Sobre isso, é interessante também a gente lembrar, né, que mesmo à distância é importante que as crianças guardem a rotina da escola. Então, quem estuda de manhã, separa o horário da manhã para estudar, né? Ou seja, para estar lá em contato, fazer as tarefas. Quem estuda à tarde, para poder essa frequência, né? Esse costume não seja quebrado, né? Para que daqui a pouco as aulas voltam e a coisa está ali dentro dessa rotina que o aluno já está acostumado. Bom, é necessário também que os alunos realizem atividades sobre o que foi aprendido, ou seja, não é apenas ensinar, não é apenas mandar estudar, não é apenas mandar ler a página do livro, ou mandar ler a apostila que encaminhou. Não, tem que haver atividades para que o aluno exercite, né, aquele conteúdo. Né? Igual a gente tem em sala de aula presencial, só que isso tem que acontecer à distância. Né? Isso pode ser atividades encaminhadas, né? Isso pode ser o professor simplesmente marcar, olha, no livro, página tal, do exercício tal a tal, né? Ou seja, mas as atividades têm que ser feitas número 4, tem que ter feedback dos professores. Os professores precisam retornar para os alunos. Aí isso é uma questão, né, que causa um pouquinho de frisson aí. Como é que o aluno vai encaminhar? Ele pode encaminhar por e-mail, para o e-mail do professor. O professor vai abrir e-mail por e-mail, vai corrigir e tal, e vai retornar. Essa é a maneira mais tradicional online, né? Ou seja, a distância que se tem de fazer. Bom, mais tradicional mesmo, a mais antiga, era pelo correio, né? Ou seja, lembra do Instituto Universal Brasileiro, né? Faz atividade, manda pelo correio e de volta. Né? Claro que a gente está falando da pré-história nesse sentido. Mas hoje em dia tem o e-mail. Hoje em dia tem uma outra maneira que algumas escolas estão usando também, que é fotografar a atividade. Terminou? Tira uma foto e manda pelo WhatsApp. Né? Ou seja, o professor recebe pelo WhatsApp essas atividades bonitinhas. Tem algumas plataformas que já predispõem isso também, já prevêem esse tipo de retorno para o aluno também, né? Que facilita bastante. E quinta questão, né? Quinta condição para que as aulas online sejam contabilizadas como dias letivos, que ocorra a avaliação da aprendizagem. Essa avaliação ela pode ser totalmente online, né? Ou seja, o professor pode elaborar uma avaliação online, inclusive assim, com hora marcada, né? Síncrona. Ele pode reunir todos os alunos, cada um na sua casa, naquele momento, e mandar a avaliação, e algumas plataformas permitem isso sim, né? Acho que a maioria delas permitem. Ou mandar a avaliação para que os alunos façam de forma assíncrona, ou seja, faça até tal dia, tal hora e encaminhe de volta também, né? E por último, aliás, está aqui a frequência. Não, o controle de frequência está aqui, é o número 2. Então, para que esses dias letivos sejam considerados, é preciso que a gente observe esses 5 itens aí. Uma outra questão que está preocupando muito professores e escola é como é que eu planejo, né? Como é que eu faço um plano de aula à distância. Não é muito diferente de um plano de aula presencial. A questão é, em primeiro lugar, um plano de aula à distância, ele deve conter objetivos de aprendizagem, que qualquer plano de aula deve conter, é óbvio, mas eu chamo a atenção que, na linguagem do aluno. Porque não esqueça que o aluno está longe de você. Então, você precisa falar para ele precisa entender claramente para que aquela aula, né?
Então, elabora os objetivos de forma que o aluno leia e entenda. Ao final dessa aula, eu preciso estar sabendo isso, 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 isso. Né? Segundo tópico de um plano de aula à distância, tem que haver, o professor tem que deixar claro como é que vai ser a interlocução dele, né? A interlocução do professor, como é que ele vai fazer as orientações e como é que ele vai explicar, né, se for necessário alguma explicação. Né? Eu acho que esse momento é um momento muito importante, muito interessante para nós, professores, rompermos com esse paradigma explicativo, né? Com esse paradigma tão cartesiano que a gente adota na escola há séculos, né? Onde o professor explica, o aluno passivo e atenciosamente ouve a explicação e depois ele demonstra que aprendeu. Né? A gente vem há muitos anos falando sobre a necessidade de quebra desse paradigma, em função de toda a dinâmica de funcionamento da própria sociedade, né? Mas isso é um discurso que vem ecoando e se perdendo nos ares. Talvez esse momento agora seja um momento bacana para nós, professores, nos conscientizarmos disso. Então, imagina, o aluno está longe, como é que eu vou fazer para que ele entenda esse conteúdo? Eu posso dar orientações, eu posso sugerir, por exemplo, algumas atividades que ele pode fazer, algumas experiências que ele possa fazer, eu posso sugerir algumas questões para que ele reflita, eu posso sugerir que ele leia um bom momento para estudo dirigido, né? Leia esse texto, eu escrevo o texto numa linguagem que ele entenda, ou posso remetê-lo a um texto que já está no livro, ou posso encaminhar um texto em PDF, eu posso usar a técnica do estudo dirigido mesmo, né? Aquele que vai ponto a ponto dizendo, primeiro, leia o texto, segundo, procure no texto a resposta para isso, terceiro, resuma o terceiro parágrafo, quarto, faça isso, aquelas instruções passo a passo para o aluno, isso também é um momento de que esse tipo de orientação e de explicação pode resolver, ou pode ser através de um vídeo mesmo explicativo, né? Um vídeo onde o professor está aqui, igual eu estou aqui com vocês. Né? Por exemplo, usando um programinha gratuito chamado Loom, Loom. Eu vou colocar todos esses links lá no meu Instagram, tá? Que é @juliofurtadoprof. Então vai estar tudo lá no Instagram bonitinho. Vocês podem entrar lá que vai estar tudo lá. E de preferência, quem ainda não me segue, pode seguir que a gente está sempre publicando coisas legais lá. Então, o Loom é bacana, porque, olha, como vocês podem ver, tem essa bolota aí que eu estou falando com vocês, eu posso diminuir o tamanho dela, eu não sei se eu posso fazer isso gravando, será que posso? Será que eu vou estragar esse vídeo? Bom, vamos lá, risco. Não sei, ainda está gravando? Acho que está gravando, mas está aqui, vou voltar para o tamanho que estava, ó, olha lá, a bolota vai aumentar, e deixa eu ver se eu posso aqui voltar também, ou isso, eu acho que ainda está gravando sim. Né? Pelo menos não caiu nada aqui não. Bom, então é isso. Né? O Loom se presta muito a uma aula. Olha que aula legal. Vocês estão me vendo, tem uma telinha ali do lado, eu resolvi colocá-la desse tamanho menor e estou colocando os itens. Mas isso é bem tradicional, né? Isso é bem tradicional. Eu posso também aparecer só a minha imagem na tela e através dessa imagem eu estar conversando com vocês, estar lançando desafios para vocês. Um plano de aula à distância também, o terceiro componente fundamental desse plano de aula é a sistematização do aluno. Como é que isso vai acontecer? Ou seja, como é que o aluno vai sistematizar a aprendizagem? Que atividade que ele vai ter que cumprir, né, para que ele se convença que aprendeu? Agora, observem, ele se convença que aprendeu. Né? Ou seja, eu me convença, porque eu, professor, tenho que me convencer, mas ele também, ele possa perceber. Isso é bacana. Né? O que eu vou pensar para que o aluno faça para que ele perceba, caramba, aprendi isso, entendi o que o professor falou, aprendi o conteúdo. Né? Então isso pode acontecer através de uma atividade, tradicionalmente através de uma atividade previamente bolada por mim, eu encaminho, uma atividade que já esteja pronta no livro, ou alguma outra coisa que eu pense. Né? Ou seja, um projeto que o aluno vai fazer lá e vai me mandar os resultados, não sei. É preciso que no plano de aula conste lá como é que o aluno vai sistematizar a aprendizagem dele. Quarto item desse plano de aula à distância, atividade prática, né, sobre o assunto, que é diferente da sistematização. Eu agora tenho que mandar formas desse aluno praticar aquilo que ele acabou de aprender. Né? Então aí entra atividades, pesquisas, aí entra uma porção de coisa que o aluno pode fazer, né, para poder fixar, a famosa fixação da aprendizagem. Caiu uma mosquinha aqui na tela, por isso que eu estava tirando. Bom,
vamos lá, outro componente do plano de aula à distância é o feedback do professor. Né? Ou seja, de que forma que esse professor vai dar o feedback ao aluno com relação à sistematização dele e às atividades práticas. Né? Como é que ele vai retornar ao aluno esse nível de aprendizagem que ele teve. Né? Se vai ser por e-mail, se vai ser por chat, se vai ser por WhatsApp, se vai ser pela plataforma que a escola usa, etc. E um sexto item que eu acho fundamental é, depois da aula ter acontecido, o professor parar e pensar: eu preciso replanejar essa aula? Ela foi suficiente? O aluno aprendeu? Né? Eu preciso rever essa aula de uma outra maneira, através de uma outra linguagem. Né? E mais uma vez eu digo, um momento bem legal para a gente repensar diferentes linguagens, diferentes possibilidades de colocar o aluno em condição em estado de aprendizagem, vamos chamar assim. Agora, como é que eu posso usar? Né? Que aplicativos e plataformas existem e que eu posso usar nesse momento? Bom, a mais falada, a mais usada, até porque para o professor usar ela é gratuita, né? Mas para a instituição usar, se for escola pública, parece que é gratuita, e se for escola privada, tem uma taxa lá que tem que ser paga. É o Google Classroom, ele é muito intuitivo, o professor monta a sua turma, ele faz a sua agenda com os alunos vão fazendo as atividades e vão colocando ali tudo na plataforma, é muito interessante o Google Classroom. No YouTube tem vários vídeos explicativos sobre o Google Classroom, tá? Quem não tem intimidade, é só entrar lá, é muito fácil. O Google Hangout é uma ferramenta também da Google, muito interessante para o professor fazer essa comunicação, essa atividade síncrona, né? Essa atividade na hora, né? Marcar esses chats na hora, com imagem, sem imagem. O Google Hangouts também é bem legal, é bem simples, bem intuitivo, e é bacana para esses momentos síncronos, como nós já falamos, né? De contato entre professor e aluno. O YouTube, sim, o YouTube tem como a gente planejar uma live, né? Ou seja, a gente entra lá, bota o dia, o horário e depois divulga para todos os nossos alunos. Olha, amanhã, 3 horas da tarde, todo mundo na frente do computador, vai ter uma live, né? E tal, etc, etc. Então, o YouTube também, nesse momento, é uma plataforma bacana para a gente. E o WhatsApp, que é a mais popular, né? É a mais conhecida de todo mundo, tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto, né, dos pais. O WhatsApp eu digo que o WhatsApp é uma plataforma de apoio, né? É um instrumento de apoio, um aplicativo de apoio. É bacana todo professor ter lá o grupinho da sua turma para o tempo todo estar em contato. Agora, claro, também é bacana estabelecer um certo critério, né? Ou seja, estar em contato apenas no horário que você estaria em contato na escola. É uma boa sugestão. Porque senão você vai estar em contato 24 horas e a gente sabe como é que é isso, né? Então você pode combinar isso com os alunos. Né? A gente estaria na escola de 7 a tal hora, ou então, se for, por exemplo, sexto ao nono, ensino médio, uma forma bacana de estabelecer com o aluno é pega o horário de aulas, né, e siga o horário de aulas em casa. Então eu daria aula para vocês hoje de 8h20 a 10h40. Então exatamente de 8h20 a 10h40 eu vou estar aqui para a turma de vocês disponível no WhatsApp e em qualquer outra plataforma para tirar dúvida, ou a gente vai fazer atividade síncrona nesse momento da aula, né? E as outras atividades vocês façam nos outros momentos, tá? Então é bacana seguir essa rotina da escola, né? Exatamente para colocar também um critério, um limite, né? Ou seja, o contato à distância não pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, meia-noite, 3 horas da manhã, então é uma forma legal do professor também se organizar. Existem algumas questões, né, que são importantes nessa hora, algumas dúvidas, que eu acho que para as escolas, para os professores e para os pais também, né, que é legal assistir esse vídeo, talvez tirem algumas dúvidas também, que é o seguinte: quanto tempo por dia os alunos devem ficar estudando em casa? Bom, isso varia de acordo com o segmento e com a faixa etária. Educação infantil é legal que se mantenha em atividade entre 1h30 e 2 horas no máximo. Tá? Aqui no Rio de Janeiro e outros conselhos estaduais de educação também estão liberando a educação infantil dessa possibilidade de aproveitamento de dias letivos à distância. Ou seja,
a educação infantil não vai poder aproveitar, na educação infantil, não vai ser possível aproveitar atividades à distância para abater como dias letivos. Em contrapartida, na educação infantil está se usando uma prerrogativa legal, que é o do ter que cumprir, depois que isso tudo acabar, no mínimo 60% dos 200 dias, ou seja, 120 dias presenciais a educação infantil vai ter que ter. No fundamental e no médio, o que vai acontecer? Os dias que puderem ser comprovados, né, por essas atividades oficiais, que a gente já falou, à distância, vão ser abatidos nos 200 dias. Então, aí vai depender dos dias que a gente vai ficar ainda sem aula presencial. Tá? No primeiro segmento, no chamado Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, é interessante, entre 2 e 3 horas, né? Ou seja, eu diria que do primeiro ao terceiro ano, no máximo 3 horas de atividade por dia, né, de casa. E já quarto e quinto ano já pode ir ultrapassando um pouquinho isso e se aproximando de 4 horas. Né? De sexto ao nono ano, eu acredito que de 4 a 4 horas e meia é um bom período, e o ensino médio, 5 horas por dia, com certeza é um tempo bastante razoável aí para que diariamente esse aluno se mantenha em atividades de aprendizagem, ok? Bom, como eu disse, o nosso objetivo aqui é exatamente tentar colaborar um pouquinho nesse período, né? Ou seja, colaborar no sentido é, é, de ajudar, né, nós professores. Eu digo nós, que eu sou professor também, estou envolvido nessa questão de aulas aqui. Agora há pouco eu estava planejando atividades, né? Como quem me conhece sabe, eu estou em sala de aula, e exatamente porque é um momento que é bacana a gente aproveitar esse momento para se reinventar. Né? A gente usa muito esse discurso da reinvenção, mas coloca muito pouco esse discurso em prática, infelizmente. Tá bom? Então é isso. Né? Tá aí novamente o nosso site, que é www.juliofurtado.com.br, e o nosso Instagram, que é onde eu vou colocar. O que eu vou colocar lá? Eu vou postar links de sites que mostram passo a passo como fazer um plano de aula à distância. Eu acho que isso é importante. Vou colocar também links de sites com sugestões de atividades, né? Ou seja, que podem ajudar nesse momento. E vou colocando lá, conforme eu for. Visitem sempre lá o nosso Instagram, que com certeza vai ter sempre uma novidade para vocês. Estou começando a pensar e a bolar um modelo, né, desse plano de ação de período que as escolas particulares, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, têm que mandar para as inspetorias de ensino, e as escolas públicas têm que mandar para o Conselho Estadual, né, em 30 dias, não esqueçam disso, pelo menos aqui no Rio foi 23, né, que a deliberação saiu, então até 22 de abril, toda escola particular tem que encaminhar para a sua inspetoria um plano de ação do como é que essas atividades vão acontecer. Então, como é que é esse plano de ação? Estou tentando dar um formato para ele, como sugestão, claro, e vou postar lá também no nosso Instagram, tá bom? E demais, dizer que superaremos tudo isso, né? Passaremos por tudo isso. Eu acho que fiquem atentos às notícias, mas não neurotizem isso, não fiquem o tempo todo em frente à televisão, não faz bem, né? E fiquem junto aos seus, não fiquem em casa, né? Ou seja, postem mensagens de otimismo e tenham a fé, cada um na sua fé, mas tenham a fé porque ela nos alimenta bastante também nesse momento. E eu tenho certeza que em breve a gente vai poder voltar a estar juntos aí nas palestras, né, que a gente ministra aí pelo Brasil afora, pelos cursos. E um abraço, um beijo no coração aí de todos vocês.